lembro bem. Na verdade foi assim, começou com uma amiga minha, a Leda. Essa história é bem interessante, assim. Ela, na verdade, ela fazia teste para um filme e ela não foi aprovada nesse filme que ela fez o teste. E aí um colega dela falou, já que você gosta tanto de teatro, de filme e tudo mais, tem um lugar que tem um curso que vai abrir de teatro. E aí ele indicou a Paideia. Só que aí, a gente era bem nova na época, né? E morava longe. Aí ela falou comigo, vamos comigo? Eu preciso fazer a inscrição para um curso de teatro. Vamos comigo para eu ir sozinha? Eu falei, tá bom, não tô fazendo nada, eu vou. Eu nunca tinha assistido teatro, nunca tinha ido ao teatro quando eu fui para a Paideia, né? Tinha só feito alguma experiência na escola, né? De, a professora pedir para fazer alguma coisa, mas a gente fazia intuitivamente, a gente não sabia, nunca tinha ido assistir uma peça, nada. E eu frequentava a Biblioteca Infanto-Juvenil a Bastos Barreto, que era da Floriano Peixoto, né, para fazer as pesquisas da escola, porque a gente não tinha informática na escola, não tinha computador em casa, essas coisas, não tinha celular. Então eu frequentava a biblioteca para fazer as pesquisas. E aí eu cheguei no ensino médio e aquela biblioteca era infanto-juvenil. E aí eu comecei, eu já frequentava, fui lá pesquisar o que eu precisava para fazer os trabalhos da escola. E aí os funcionários falaram, olha, agora o que você precisa não tem aqui. Vai na outra biblioteca que é ali na João Dias. E eu não conhecia, que era a então Biblioteca Kennedy, eu não conhecia. Ele me explicou como que eu fazia para chegar. Eu fui, né, no mesmo dia. E aí tinha um banner bem grande assim na entrada, cursos, né, de teatro, acho que coral e cenografia. E aí ligaram pra gente chamando pra começar um grupo novo em 2002. E que foi o grupo do Flávio, na época, né? Então, em 2002 tinha um grupo da Aglaia, do Amaury, e o terceiro era do Flávio. O primeiro dia com o Flávio, né? O Flávio super psicodélico, né? Super, né? Bem professor de teatro, né? Foi muito legal, fiquei bem impressionada, assim. Ele contou toda a história dele, como ele começou e tudo. E aí, nos primeiros dias, eu encontrei a Vivi e a Edilene, que hoje é a minha melhor amiga, né, da vida. Enfim. E aí, logo eu... Acho que a gente se identificou bastante, assim, no grupo. E aí ele falou muito sobre todos os grandes diretores de teatro, grandes nomes, né, de teatro do mundo. Eu tinha muita curiosidade de participar, né? Eu nunca tinha participado de uma peça de teatro, né? Nem na escola, nem em lugar nenhum. Mas eu gostava muito dessa coisa da representação, né? A primeira peça foi Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos. Foi um exercício que o Fábio Coutinho fez com a gente. E que, bom, foi a primeira vez que eu tive essa experiência do palco, né? E foi naquele dia que eu entendi o que é fazer teatro e foi o dia que foi um divisor de águas para mim. Eu nunca tinha visto teatro. Eu acho que a coisa mais próxima que eu tinha de contato com arte era filme, era ver filme. Eu gostava muito de assistir filme. E eu ficava assistindo o filme, às vezes, legendado, e eu ficava dublando. Ficava passando a legenda e eu ficava tentando falar junto. E eu falei, nossa, deve ser legal isso de dublar filme. Mas o meu contato com arte foi muito pouco criança. E lembro que eu fiz nesse ano um conto que o Rô tinha trazido, da Clarice Lispector. E era um conto de uma senhorinha que ela estava lembrando várias coisas da vida dela e ela morria na rua, sentada num lugarzinho assim,
como se fosse uma praça. E acho que isso pra mim foi uma coisa que me marcou bastante, assim. E aí, na sequência, a gente ia ter aula já com o Flávio, né? Que foi o meu primeiro diretor. E aí, achei maravilhoso, assim, também. Eu lembro que ele fez um exercício, ele colocou uma música de Chico Buarque. E aí, tinha todo um contexto, e aí era pra encontrar o seu guri, uma coisa assim. E, nossa, eu falei, não, aqui é meu lugar, né? E aí, isso foi em 2002. Faz um pouquinho de tempo. E aí foi assim a minha entrada. E aí eu criei o contexto dessa questão, né? Do meu encontro com o teatro. Que a minha amiga não ficou no teatro. Ela fez um tempo, chegou a fazer 2 peças, e aí ela foi e saiu. Aí ela sempre fala, quando a gente se encontra, ela fala, o destino, na verdade, ele colocou a gente nessa questão pra eu te levar pro teatro, porque era você que tinha que ficar, não era eu. A turma que eu tava, a gente já tava trabalhando o Marchemói. Que foi muito, assim, um momento, acho que não sei, onde muita coisa mudou, talvez, não sei. Era um processo que a gente estava na montagem do Marchemói. A gente já tinha começado lá, né, na biblioteca. E aí a gente veio fazer alguns ensaios aqui, né, porque aí nesse período já tinha acontecido essa transição do Flávio pro Amaury. O Marchemói eu sempre gostei muito. O Marchemói é um pouco pesada, né? Mas ela tem um contexto incrível. E aí a gente apresentou o Marchemói aqui, que era um espetáculo que falava sobre um grupo de judeus que estava fugindo da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, enfim. E ainda mais a elaboração dessa peça, né? Porque a gente foi escrevendo através de um livro, a gente foi escrevendo cada um, né? Foi colocando, montando a peça ali, ela não veio pronta. A gente que fez toda a peça. E mudava falas, mudavam contextos, pegava outras partes do livro mesmo, né? Do Claraboia Sem Luar. Então, ela é muito forte também. Eu tenho uma questão bem importante com ela também. O Amaury me chamou para fazer um personagem, né? Um personagem italiano nessa peça, que é o Honestamente. E, bom, eu acho que essa peça, Honestamente, ela foi, pelo menos todo mundo diz isso, né? Que foi uma peça, que foi um divisor de águas no trabalho de jovens da Paideia. Ai, olha, uma peça, honestamente, né? Não tenho o que dizer, honestamente, que acho que é a peça do coração, que essa eu consigo até quase fazer um monólogo, com tantos participantes que tem, mesmo assim a gente deixou ela de uma forma tão intrínseca que eu consigo ainda hoje, depois de tantos anos, lembrar de várias falas. Nesse meio tempo foi quando a gente montou o Honestamente. E o Honestamente tinha sido uma junção de um pouco de cada pessoa, né, dos jovens, porque eram pessoas que tivessem disponibilidade para ficar, porque os ensaios do Honestamente eram depois do horário, né? E quem fazia os ensaios do Honestamente era o Amaury. Então acabou afinando aí, né? A gente que queria fazer o Honestamente, a gente ficava depois do horário, né? E a gente montou o Honestamente com o Amaury e aí acabou dando uma afinada, assim, e aí a gente encontrou pessoas que eram de outros grupos, né, como o Valdênio, a Eliane, e aí juntou nesse grupo do Amaury, e aí a gente foi caminhando e foi fazendo outras montagens.
vim pra Paideia porque em algum momento dos meus 12 anos, eu acho, eu falei pra minha mãe que eu queria fazer teatro. E ela disse que conhecia um lugar e ela lembrou daqui. Ela conhecia a Aglaia da juventude dela. Mas acho que eu tinha 12 anos na época, então eu lembro bem com alguns flashes assim da memória da minha mãe me trazendo aqui para assistir uma peça. E minha mãe, ela vem dessa área, né? Então eu cresci vendo minha mãe contando histórias, principalmente. Quando eu era criança, eu acompanhava ela quando ela ia fazer as contações de história, então eu tenho bem forte essa memória de ver ela fazendo isso. E eu acho que eu lembro que uma das razões para eu escolher fazer teatro foi por querer estar num espaço coletivo, eu acho. Eu lembro que eu queria estar com outras pessoas fazendo alguma coisa. Não tem, assim, uma coisa muito certa na minha cabeça, mas eu lembro disso, de ter essa relação da minha mãe, de ver ela contando história, então, de certa forma, isso me atraía, talvez. E a outra coisa era dessa vontade de estar num coletivo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi minha mãe no palco. E aí ela começou a fazer teatro depois de... Acho que ela tinha 40 anos, porque eu sempre quis fazer, mas meu avô não deixava, porque era coisa de puta. E aí ela começou a fazer outra carreira, e aí quando a gente tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, assim, e aí ela decidiu que ela ia fazer um curso de teatro. E aí eu assisti a primeira peça dela, que eu acho, assim, a minha lembrança era que foi o Santo Inquérito. E aí ela tava assim, lá em cima da escada, ela ficava parada por muito tempo. E aí depois desse dia eu fiquei com muita vontade de fazer teatro. E aí foi por isso que eu acho que eu quis fazer. E aí eu lembro que chegou quase no meio do ano, assim. E aí essa professora falou, meu, é agora ou nunca. Ou você vai ou você não vai. Então você vai sábado. E eu, tá bom, mas que horas? 9 da manhã. Aí eu tipo, ai meu Deus. Sábado, 9 horas da manhã. Aí eu lembro que eu falei pra minha mãe e tal, ela deixou. Aí eu me preparei pra vir, né? Então acordei e tal, vim pra cá, me perdi, porque eu não sabia andar em Santo Amaro. E aí eu lembro que eu tinha que estar aqui às 9 horas. E aí já era tipo 9h10 e eu não tava aqui ainda. Aí já foi dando aquela coisa assim. Eu saí correndo no Largo do Socorro pra cá. E aí quando eu cheguei, ela me recepcionou e tinha um coral nessa época. Então eu vim pro coral. Foi bem bonito, assim, porque era um dia meio frio, assim. E aí eu lembro eu tenho uma imagem desse momento, assim, de olhar pro teto e tinha umas flores que tinha antigamente na Paideia. Acho que é Sapatinho de Judeu o nome. E aí estavam essas flores, assim, tava bem frio, todo mundo bem, bem juntinho, bem agasalhado e cantando. Tinha um maestro na época, né? Então com piano e as pessoas cantando e tal. E aí eu cheguei, super tímido, eu sou uma pessoa muito tímida. E aí cheguei, comecei também ali e tal. E aí depois eu falei, o que faz agora, né? E ela falou, vou te levar pra um grupo, que é o grupo dos mais novos, né? Aí eu fui, era o grupo do Thiago também, ele tava lá. E aí isso foi tipo 3 semanas antes das férias, assim. E aí eu fui uma semana pra entender como que era também, né, pra mim, tal, como ia ser. E aí foi, sabe, não teve uma coisa muito... Na outra semana já dividiam os personagens, aí eu já tava dentro da peça já. Depois das férias a gente já começou a fazer cena, então já tava dentro. Então não teve uma coisa assim, nossa, eu preciso procurar algo assim. Aconteceu, sabe? E graças à professora, né? Que é a Eli, a esposa do Val. E aí eu lembro que 1 ano depois, eu acho, eu entrei. E eu entrei no meio do ano. E eu lembro até hoje do primeiro dia,
de quando eu cheguei aqui. E me levaram até o jardim. E era o grupo do Rô que tava... Eu ia entrar no grupo do Rô, né? Na época, o Rogério ficava com os grupos dos novos mais novinhos, de 13 anos. E eu lembro que tinha uma roda, assim, enorme no jardim. A minha sensação era de que era enorme. Acho que devia ter umas 25 pessoas no grupo, uma coisa assim. E aí eu cheguei e eu não sei, eu cheguei e entrei, assim, num clima muito diferente de tudo lá fora, assim. Eu lembro bem forte na memória de entrar no jardim. Acho que eu não tinha conhecido o jardim da primeira vez que eu vim. Então, pra mim foi bem forte ver todo mundo sentado em roda. E já era meio do ano, acho que era... Não sei se era junho. Eu cheguei e aí o Rô me recebeu daquele jeito super simpático dele e acolhedor, né, de receber. E aí estavam lendo o texto Aquele que diz sim, aquele que diz não, do Brecht. E eu lembro que imediatamente já me colocaram pra ler, o Rô já me colocou pra ler um personagem, uma cena. E imediatamente eu já fiz amizades que duraram até hoje. Então eu tenho, pra mim, bem forte esse dia. Eu lembro de uma parte que eu cheguei e achei assustador. Porque tinha um monte de cadeira no galpão. E aí tinha um cara lá na frente, assim, com um piano. E eu entrei, assim, tava todo mundo meio se falando e se cumprimentando, falando: nossa, você veio, tal, não sei o quê, quanto tempo, não sei o quê. E eu, tipo assim, gente, será que essas pessoas já se conhecem? E eu sou a única que não conheço ninguém. E aí eu comecei a ver, assim, que as pessoas também tinham algumas pessoas meio perdidas. E aí depois eles fizeram a primeira ciranda. E foi muito eufórico, assim, todo mundo ficou muito feliz e a porta do galpão tava aberta. E tinha gente, tipo, pra fora, assim, porque eram muitos jovens. E aí a gente ficava tropeçando nas cadeiras que tinham e nas mesas que tinham. E ainda tinha aquela casinha do guarda, né? Então era tudo muito, assim, lá dentro. E aí eu lembro que eu saí e aí meu pai veio me buscar. E aí eu saí muito feliz, assim, muito eufórica, falando: nossa, pai, eu quero muito voltar sábado que vem e tal. E aí ele: você fez amizade? Aí eu: sim, fiz! E aí foi isso que eu lembro. Ah, mas eu acho que tinha uma coisa que mais me marcou, assim, foi, acho que algo dentro de mim. De estar aqui e falar: eu não vou conseguir fazer isso. Então era quase com, tipo, semana que vem eu não venho, sabe? Insegurança mesmo, né? Então... a timidez e tal. Então eu acho que era isso que me marcava bastante. Só que foi tão receptivo que é isso, acho que aconteceu, né? Na outra semana eu tava aqui de novo, e na outra, e foram várias semanas. Tá? Bom, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o coral. Na época o Paulo era quem conduzia o coral. E aos sábados de manhã, que eu me lembro, era às 9, das 9 às 10h30, talvez. Depois a gente ia para os grupos. E eu já estudava música desde de pequena, então eu já tinha cantado em coro, então eu fiquei muito animada de ter um lugar para cantar. Antes de estar aqui, eu não conhecia muita coisa, né? Mas Romeu e Julieta acho que é uma das histórias mais conhecidas, assim, né? Então já chegar e, você vai fazer Romeu e Julieta. Então também foi uma coisa quase que meio baque, assim, né? Tipo, ai meu Deus, é uma história tão famosa, né? Como que eu vou fazer isso? Eu não entendi as palavras. Então quando eu li pela primeira vez, eu tinha bastante dificuldade, assim, de leitura. Mas eu gostava porque tinha um humor, era engraçado, sabe? Apesar de ter aquela coisa bem poética, o texto era bem difícil, mas era engraçado. Então eu só conseguia imaginar isso engraçado. E eu também me cortava muito. Eu falava: não, isso é uma história de amor, é uma história romântica, então não pode ser engraçado, sabe? Era isso que eu pensava, assim. Tanto que eu acho que quando eu ia pro palco, eu tentava trazer muito esse lado, sabe? Muito sério. Eu sou uma pessoa muito séria também, né? Então eu tentava trazer uma coisa séria, não é romântico. Tem que ser assim. E depois eu percebi que não era.
Foi a primeira peça que eu fiz e eu lembro, foi uma experiência muito nova, especialmente porque o Rogério é muito criativo com o cenário, enfim, eu lembro na peça os meninos, né, os personagens, eles fazem uma travessia pelas montanhas, né, que eu me lembre. E o Rogério queria fazer as montanhas no espetáculo. Então eu lembro da gente ensaiando no jardim e ele pegava todo tipo de superfície que alguém poderia subir em cima e colocava. Então aqueles bancos, aqueles engradados, a gente subiu, quebramos vários inclusive. Ele colocava, pegava a mesa, virava ao contrário, pegava de tudo pra gente subir. E era muito divertido, às vezes dava um pouco de medo, porque ele fazia a gente subir e fazer as falas e vai nessa, assim. Mas eu lembro de uma imagem, assim, não foi da companhia, mas foi de um grupo dos jovens, que eu entrei na reapresentação do grupo de jovens, no primeiro ano que eu tava aqui, que eu entrei no galpão e o galpão tava todo branco. Tinha uns panos, assim, era uma loucura. Eu acho que era uma peça que o Rô tinha montado e elas fizeram uma encenação em cima de cadeiras e em cima de coisas, assim, Nossa, foi um espetáculo muito maluco pra mim, eu nunca tinha visto, assim, como eu tava acostumada a entrar no galpão, ter as cadeiras bonitinhas com o piano lá, quando eu entrei naquele lugar, eu falei, cara, onde eu tô, sabe? Aí isso já dá uma... E essa imagem eu tenho muito claro, assim, pra mim. Ele fez vários níveis, com mesas, cadeiras, pra gente subir. Então a gente fez a peça inteira em cima de mesas, assim, dessa largura. E foi uma experiência muito louca, assim, fazer a peça caminhando em cima e com esse medo de cair. E era um texto difícil, né? A gente pegou Romeu e Julieta logo de cara. E era uma versão, acho que do Galpão, que tinha umas músicas brasileiras, assim. E era uma linguagem também muito fácil pra gente. E aí eu acho que no começo era isso, a gente tinha essas trocas de coisas mais básicas do teatro e depois foi surgindo o texto. E aí quando começou a surgir o texto, começou aquelas questões de personagem. E aí os personagens eram uma maluquice, porque todas as meninas queriam fazer a Julieta. E aí a gente teve que dividir a Julieta em 5.000. Cada uma fazia uma cena. Eu acho que eu tinha, 2 cenas, assim. Eu acho que tem uma coisa que foi o maior presente que a Paideia me deu, assim. Que é conseguir me comunicar. E não só na palavra e tudo mais, mas acho que conseguir conversar com as pessoas, sabe? E tem uma outra coisa que é conseguir... a crítica, né? Conseguir entender uma crítica, conseguir fazer uma crítica. Acho que são essas duas coisas que eu levo não só pro meu trabalho, mas pra vida inteira, assim. Mas hoje no meu trabalho isso ajuda muito, né? Você conseguir conversar com uma pessoa e ter na cabeça de que o que eu tô falando aqui não é pra te destruir, né? Acho que a gente trabalhou muito isso aqui na Paideia, assim. E principalmente se você ama uma pessoa, você poder falar pra ela, né? Olha, é isso, né? Porque acho que a gente vive num mundo de tantos extremos, assim, né? Que as pessoas não conseguem falar e também não conseguem ouvir. Então acho que isso é uma coisa que eu levo pra vida, assim. Tem uma coisa que aconteceu bem nos primeiros ensaios, assim, quando eu estava aqui, que foi... Tinha uma cena do Romeu e Julieta que a Julieta tá morta, e aí o Romeu entra e vê o corpo dela e tal, né? E aí eu lembro que eu sempre fazia a mesma coisa. Eu sempre tentava fazer, Julieta, você está morta.
E era sempre a mesma coisa. E o Rogério falava, não, vamos tentar fazer diferente. Vamos fazer assim? Não, vamos fazer assim. E não dava certo, assim, não dava. Eu sempre fazia exatamente a mesma coisa. E aí ele falou, não, vai lá pra trás. A gente vai fazer uma coisa diferente. E aí ele tirou a Julieta do palco. Ele colocou, tipo, em outro lugar, atrás de um negócio, né? E aí quando eu entrei, que eu não vi, eu falei, nossa, cadê a Julieta, né? E aí ele falou, né, olha, você precisa melhorar isso. E eu fiquei, caramba, ninguém nunca tinha me dito o que eu preciso melhorar. E não foi numa posição assim, o adulto está falando para a criança, para o adolescente, você precisa ser... Não, era uma coisa tão leve. E acho que a partir daí eu consegui. Claro, foram muitos anos, muitas coisas, muitas situações. Tem situações também que não foram, tipo, eu não concordo e tal, mas essa foi a primeira delas que eu lembro, assim. E eu levo isso pra mim até hoje, né? Por que a gente não pode entender as coisas como a Julieta saindo do palco, sabe? Então às vezes eu tenho esse pensamento, assim, será que eu não tô sendo o Léo que faz o Romeu igual todos os dias, sabe? Acho que é isso.